A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí nos acompanhando, e eu quero, como todas as outras vezes, convidar você, vem comigo, vem adorar o Senhor. Eu quero hoje compartilhar com vocês algo da parte de Deus muito interessante, e eu acredito que vai ser bem profundo, porque o tema hoje é intimidade. E eu acredito que hoje a gente vai entrar em um aspecto muito interessante da nossa vida, do nosso interior. E aí hoje eu quero revelar alguns segredos da criação de Deus em relação ao ser humano. Vamos começar orando. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, por todas as bênçãos derramadas, pelo teu amor, pelo teu favor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer por todas as vidas, todas as pessoas que acompanham, que param este momento para ouvir a tua mensagem, ó Deus. E que esta mensagem seja uma mensagem inspirada, que o Senhor conduza as minhas palavras e o Senhor me ajude a extrair daquilo que tu puseste no meu coração para expor a cada um dos que acompanham. E que esta mensagem possa esclarecer a cada um, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado, Pai. Deus querido, amado e bendito, esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de trazer um texto só para iniciarmos essa conversa, esse diálogo, para eu falar um pouco acerca de intimidade. A palavra do Senhor diz no livro do Apocalipse que o Senhor diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. O primeiro aspecto desse texto é que nos revela algo muito peculiar da criação de Deus em relação ao ser humano. Deus fez o ser humano conforme sua imagem e semelhança. Neste sentido, Deus deu a liberdade, Deus deu o poder do ser humano decidir o que ele quer ou não de sua vida. E é justamente aí que vem a grande complexidade das nossas vidas. É que muitas pessoas acreditam que Deus tem que mandar em você, Deus tem que forçar você as coisas, e isso não faz muito sentido. Se isto se fizesse sentido, o texto não diria que Jesus está à porta batendo. O texto diria que ele simplesmente empurrou a porta e entrou. E o que é interessante disso é que no aspecto espiritual, nós percebemos que o coração humano ele tem uma chave que abre pelo lado de fora. Mas esta chave não dá a possibilidade de abrir a porta. Ela dá a possibilidade de destravar a porta, mas não de abrir a porta. Porque essa porta do coração, ela até pode ter uma chave do lado de fora, mas a fechadura que abre ela só está do lado de dentro. Então isso é muito interessante para nós entendermos o contexto. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Neste sentido, eu gostaria de trazer uma referência a um personagem bíblico para que nós pudéssemos entender melhor esse caso. E entender o porquê nós precisamos abrir a porta. E o que é que esse abrir a porta vai fazer diferença em nossas vidas? Eu quero falar sobre um personagem por nome de Samuel. Samuel tem uma história bem interessante. A mãe de Samuel chama-se Ana. Ana era uma mulher estéril, que na sua cultura, as mulheres estéreis, elas
não eram bem vistas na sociedade. Mas Ana tinha um marido que lhe amava muito, que gostava muito dela. Mas mesmo ela tendo um marido que gostasse muito, que amasse muito ela, isso não era o suficiente para ela, visto a cultura do seu povo. E esse quesito de não poder ter filhos incomodava muito ela. Mas incomodava bastante, visto que ela tinha uma, entre aspas, concorrente. Naquela época, os homens tinham mais mulheres, e ela tinha uma concorrente. E que vez ou outra tirava onda da sua cara. E um certo dia, Ana sai da sua casa a caminho de Jerusalém, onde os judeus costumam ir adorar ao Senhor. E indo ao templo, Ana se prostra diante do Senhor e começa a se derramar na sua presença, a tal ponto de chamar a atenção de um sacerdote. E o derramamento dela era tão intenso que aos olhos do sacerdote parecia que ela estava embriagada. E ele chegou perto dela e perguntou: por que vens ao templo embriagada? E se ela não fosse uma pessoa sensata, se ela não fosse uma pessoa centrada nos seus propósitos, no seu comportamento, na sua vida, talvez ela desse uma resposta mais áspera ao sacerdote, mas não. Ela preferiu se manter como era de costume. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada. Eu estou angustiada. E a angústia de Ana era justamente porque não tinha possibilidade de gerar filhos. E ela não disse isso ao sacerdote, ela apenas disse que estava angustiada. E o sacerdote olha para ela e diz assim: vá em paz, e que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Ana volta para sua casa e tempos depois, Ana se encontra grávida. Ana gera um filho. Mas Ana fez uma promessa lá em Jerusalém. E a promessa de Ana era: se o Senhor me der um filho, eu o devolvo para que ele seja um serviçal no templo, para que ele possa viver plenamente no Senhor. E isso é muito interessante porque a história de Samuel já começa com uma mãe extremamente voltada para o Senhor. Uma mulher que esperava em Deus até pelo milagre menos esperado. O que é interessante é que quando essa mulher abre o coração para Deus, e ela faz aquele pedido, e aí ela recebe, né, aquela palavra do sacerdote que o Senhor conceda. A primeira coisa que nós percebemos é que Ana teve o filho e que recebeu aquilo que pediu. Mas você acha que Ana só recebeu aquilo? E é aí onde está o primeiro ponto. Ana não só recebeu Samuel, mas Ana teve mais 6 filhos. Ela recebeu 7 vezes o que ela estava pedindo. Vê que coisa interessante. Mas Ana, o primeiro filho, ela foi lá e levou no templo. No tempo de começar o serviço, esse jovem foi levado ao templo para servir aos sacerdotes. E esse jovem se chamava Samuel. E Samuel tem uma história bem interessante, porque Samuel foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Veja que Samuel já vem de um milagre, de abrir o ventre de sua mãe. Um jovem servir no templo. E um certo dia ele está dormindo e ele escuta uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Ele se levanta imediatamente de madrugada, vai até o sacerdote e diz: meu senhor, estou aqui para servi-lo. O sacerdote olha para ele e diz assim: não, Samuel, eu não chamei você. Pode voltar a dormir, fique tranquilo. Samuel volta
começa a dormir novamente, e mais uma vez ele escuta a voz, Samuel, Samuel. Ele levanta imediatamente, corre para o sacerdote e diz, estou aqui, meu senhor. E o sacerdote olha para ele e diz, eu não te chamei. Pode voltar a dormir. E ele volta a dormir novamente. E mais uma vez ele escuta Samuel, Samuel, e ele volta para o sacerdote. E quando ele volta para o sacerdote, aquilo chama a atenção, porque o sacerdote disse, eu não chamei. Mas faz o seguinte, jovem, volta para a tua cama. E quando chamarem o teu nome mais uma vez, você responde, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Duas coisas são muito interessantes nesse ponto da história. A primeira coisa é, o jovem estava sendo chamado, porque aqueles que era devido que o Senhor falasse não estavam aptos a ouvir, porque estavam cometendo pecado. E Samuel estava no ponto de ouvir. E Samuel volta, deita-se mais uma vez, e quando ele escuta, Samuel, Samuel, ele levanta e diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o que é interessante é que quando Samuel começa a vivenciar essa abertura de porta do seu coração, que Samuel passa a ser conduzido pela voz do Senhor, pelos comandos do Senhor, pelas direções do Senhor, Samuel passa a ser o primeiro da história de Israel a ter um tríplice ministério. Samuel passa a ser, no Antigo Testamento, um símbolo de Jesus. Uma tipologia de Jesus. E isso é muito interessante porque Samuel vivencia momentos tremendos com Deus. Samuel é extremamente respeitado em toda a nação de Israel, simplesmente porque abriu o seu coração para o chamado de quem estava batendo a porta. E o Senhor me trouxe aqui, através desta mensagem, através deste vídeo, para dizer a você que todo santo dia o Senhor bate a nossa porta. E Ele me trouxe aqui justamente para dizer, olha, abrir a porta não depende de Deus. Depende de você. Depende de você. Porque a chave Ele tem. Mas você precisa abrir a porta. E eu sei que talvez para você seja um pouco estranho, visto que quando nós estamos em casa, que alguém bate a nossa porta, nós sempre costumamos perguntar, como Samuel também perguntou. Quem está aí? Nós costumamos fazer isso, quando vamos abrir a porta. E quando a voz não é conhecida, a gente fica meio cabreiro de abrir. Fica meio assombrado, como diz aqui no Nordeste. Mas quando a voz é de alguém que conhecemos, e conhecemos há muito tempo, quando a voz ela é de alguém de nossa intimidade, a gente abre com um sorriso. Que bom que você chegou aqui e você abre a porta e faz uma recepção extraordinária. E é justamente isso que nós precisamos em nossos dias. Nós precisamos conhecer a voz de quem está batendo a porta e começar a ter intimidade. Mas para que possamos ter intimidade, a primeira coisa que nós precisamos fazer é abrir a porta. Abrir a porta. Fazer aquilo que Samuel fez, conforme o sacerdote lhe disse. Quando lhe chamar novamente, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
E talvez você fique me perguntando, mas pastor, como é que eu posso abrir a porta do meu coração? Como é que eu posso conhecer essa voz? Como é que eu posso ter intimidade? Hoje nós temos uma ferramenta que ela é a base de se conhecer quem é Jesus. Você começa conhecendo Jesus observando os evangelhos, olhando o seu comportamento, olhando suas palavras, olhando suas atitudes, olhando como ele fez quando esteve aqui de corpo físico. A partir do momento que você começa a mapear, você começa a conhecer ele. Conhecendo ele, você começa a ter uma percepção melhor desta voz, que clama todos os dias para você. Filho, filha, abre a porta, eu quero cear contigo. Porque esse mesmo Jesus que falou com Samuel lá no Antigo Testamento é o mesmo Jesus que fala hoje. É o mesmo Jesus que chama hoje. É o mesmo Jesus que está disponível hoje. É o mesmo Jesus que descreveu no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. E nesse exato momento em que você escuta essa mensagem, é justamente uma hora em que o Senhor está batendo a sua porta, visto que eu, pastor Cleiton, não pode fazer nada por você. Porque eu nem sei de onde você me acompanha, não sei se você está aqui em Pernambuco, de onde está essa transmissão, ou se você está em Alagoas, ou no Rio Grande do Sul, ou em outro país, eu não sei. É justamente por isso que você precisa começar a entender que este pode ser um batido na sua porta. Para você abrir, você escancarar o coração. E nesse momento em que você entende aquilo que eu estou dizendo, você pode dentro de si, dentro do seu interior, do seu mais íntimo do coração, dizer: Senhor, isso que Ele está dizendo, eu entendo que é a Tua palavra que está batendo a minha porta, e eu quero que o Senhor entre na minha vida, e eu quero que o Senhor venha cear comigo, eu quero sentir, Senhor, a tua presença, eu quero que o Senhor se assente aqui, que o Senhor se assente aqui e fale comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. E pode ter certeza que quando você abrir a porta do seu coração, que você escancarar a sua vida, que Ele entrar dentro da sua vida, Ele tem o melhor para você. E você não entende o quanto Ele tem coisas boas para você. Porque se você imagina que riquezas, bens e as coisas desta vida é bom, você pode conquistar o mundo inteiro, mas se você não tiver paz no seu coração, você vai ver que você é uma pessoa cheia de coisas, mas que você tem um vazio que essas coisas não podem preencher. Agora, se você abrir a porta do seu coração, e se você permitir que Jesus ceie com você, você vai poder ter tudo o que for possível nesta terra. Que isso não tem nada de mal, de ser rico, de ser milionário, de ter riquezas, bens. Não tem nada de mal nisso. E o Senhor até quer te abençoar nisso. Mas lembre-se que o maior bem que nós podemos ter é a intimidade com o Senhor. Porque o que Ele tem para nós, nenhuma riqueza, nenhum bem, nada nesta vida pode suprir. E o que é interessante disso é que esta intimidade não vai até esta vida, vai além desta vida. Esta intimidade, ela vai para a eternidade, porque o Senhor mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 3,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa intimidade não vai até o fim desta vida, ela vai além desta vida, ela vai para toda a eternidade. Por isto hoje eu vim aqui falar de intimidade. O Senhor quer ter intimidade contigo. O Senhor quer te abençoar. Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Basta você dar ouvidos à sua voz e abrir o seu coração. Por isso, abra o coração para Jesus. Hoje, abra o coração para Jesus. Onde você estiver, não importa se você está perto ou longe de onde está sendo transmitido. Não importa de que local do Brasil ou do mundo você esteja. O Senhor me pôs aqui na tua frente para dizer, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Glória a Deus. E eu quero, para finalizar, cantar um hino desejando paz a você. Porque esta é a paz que excede todo o entendimento. Que é a paz do Senhor Jesus. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom Aleichem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Que Jesus abençoe a tua vida e lembre-se, abre a porta para Jesus. Que Jesus te abençoe a tua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.